Muito boa tarde, povo de Deus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro com as paróquias aqui na Rádio Catedral, a Sintonia da Felicidade. Eu sou o Padre Brito e é uma alegria imensa estar com você neste domingo abençoado, às 15h30, exatamente 15h30, para celebrarmos juntos a fé, a vida em comunidade, as riquezas da nossa igreja. Prepare o coração, porque hoje vamos conhecer de perto a caminhada das nossas paróquias, suas histórias, seus serviços pastorais e a beleza da evangelização que acontece em cada canto da nossa arquidiocese. Fique com a gente, porque o nosso encontro já começou e tem muita bênção esperando por você. Para você que não conseguiu acompanhar os outros programas e quer revê-los, eles estão disponíveis no nosso canal no YouTube, na Rádio Catedral. É só acessá-los. Também temos o nosso Instagram, Encontro com as Paróquias. Instagram, Encontro com as Paróquias. Nos sigam, por favor, e também compartilhem o nosso programa. Hoje eu estou recebendo o administrador paroquial da paróquia São Luís de França e Nossa Senhora de Fátima, em Costa Barros, Rio de Janeiro, Padre Felipe Santana Alves, o Padre Bento, Irmão Bento. Exatamente. Então, Padre Brito, é uma alegria estar aqui nessa tarde, apresentando um pouquinho da minha história de vida, como que foi meu discernimento vocacional até hoje no meu sacerdócio. Então, é uma alegria estar aqui no Encontros com as Paróquias, falando um pouquinho da minha caminhada e também dos meus trabalhos pastorais, hoje lá na Paróquia São Luís, Rei de França. Para começarmos esse encontro, eu quero que o senhor fale um pouco como é que foi o processo de discernimento vocacional, em que momento o senhor sentiu com clareza esse chamado a Deus? Então, padre, foi na minha adolescência, né? E assim, é engraçado porque eu pessoalmente, eu nunca tive o desejo de ser padre, né? Toda vez que eu converso com meus colegas, eu digo até assim, mas como, né? Eu na minha vocação nunca quis ser padre, né? Eu sempre idealizei uma outra coisa, né? Ter uma família, constituir uma família. E a minha família ela sempre foi católica, né? A minha avó que era o pilar, né, na nossa família, né, em questão da fé, né? Minha avó era da Legião de Maria, né? Sempre me levava nos encontros da Legião de Maria. Eu me lembro até hoje, ali na paróquia Nossa Senhora da Paz, no Parque Maré, né? Na época onde o padre João Damasceno era o pároco, ela toda vez me levava, né? Então, ali, né, nessa devoção, essa herança mariana, né? Acredito também que Deus ali foi suscitando em mim, né, essa vocação. Mas assim, o despertar mesmo, né, foi quando na paróquia Sagrada Família, na Maré, eu conheci o Padre Giovanni, né? E ali na paróquia da Sagrada Família, assim que ele chegou, ele começou a fazer um trabalho com os jovens, né? Fazendo encontros com jovens, rezando com jovens e também nos grupos de oração, né? Fazendo esse trabalho pastoral, né? De arrebanhar os jovens. E foi daí também que eu conheci a Comunidade Preciosa Vida, né? Que hoje eu faço parte, também através dela, né? Eu tive a minha formação tanto humana e sacerdotal. E eu me recordo de que, na época, a minha mãe ela participava dos encontros da Crisma, na Paróquia Sagrada Família, né? E na época eu não tinha feito a Crisma, né? Lembro que na época eu era catequista da Paróquia Nossa Senhora da Paz, né? Na paróquia vizinha, né? E ela tinha me convidado e eu, né? Fiquei pensando assim, não, mas eu estou dando... Ela falou, não tem problema. E a partir daí também eu comecei a ter um contato mais próximo, né, com a Comunidade Preciosa Vida, né, também o Padre Giovanni. E ali, num dado dia, numa missa, nos avisos paroquiais, o padre fez um convite, né, sobretudo aos jovens. Você tinha quantos anos? Nessa época eu devia ter uns 14 anos, por aí. Tinha a primeira comunhão só, né? Isso, tinha a primeira comunhão e estava ali
fazendo os encontros da Crisma, né? Eu me recordo de que numa missa o padre nos avisos tinha anunciado de que iria fazer um retiro vocacional em Seropédica, né? Convidando os jovens, né, para participar desse retiro, para discernir a vocação. Eu me recordo de que na época do meu lado estava sentado um jovem que era da comunidade, né? Eu me lembro até hoje que ele me cutucou e ele falou assim, vamos, né, vamos participar. E eu lembro que na época eu era muito resistente, né? Falava, tinha não para tudo. Eu falei, não quero, vou pensar, depois eu respondo. Mas aqui eu queria falar uma coisa muito engraçada, né? Porque como que Deus ele usava os meios, né, para tentar me conduzir, né, à vocação. Eu me lembro de que na época eu estava no ensino médio ainda e, por incrível que pareça, sempre encontrava esse jovem na rua, né? E ele sempre perguntava, ei, cara, vamos participar do retiro? E eu sempre, não, depois eu te respondo. E durante a semana sempre encontrava ele de novo e eu percebi, não, acho que tem que participar desse retiro, né? Então, eu disse para ele, falei, não, vou participar desse retiro. Fiz um retiro de 3 dias lá em Seropédica. Estava presente o padre, a madre, alguns irmãos. E eles apresentaram para a gente, né, as vocações, né, a vocação à vida sacerdotal, a vocação à vida matrimonial, né, também a vocação à vida consagrada, à vida religiosa. Né, eu gostei muito. E quando chegou ao término do retiro, teve um momento de partilha, né? Então teve um dos irmãos que ele conversou comigo, me perguntou se eu tinha gostado do retiro. Eu falei que gostei muito, né? Abriu muito a minha mente em relação às vocações, né, que Deus suscita na igreja, vocações que eu nem imaginava que existia, né? E no final ele fez a célebre pergunta, né? Falou, e aí, você quer entrar para a preciosa vida? Aí eu falei, irmão, quero não. A vida é muito preciosa, né? A preciosa vida. Aí eu inventei uma desculpa, eu falei, não, mas ele também foi muito insistente, né? Aí ele falou assim, não tem problema, né? Você está no ensino médio, você estuda na parte da manhã e na parte da tarde tu pode dar um pulinho lá no nosso convento, na nossa casa, almoçar com a gente, almoçar com o padre, né? Depois, né, pode lanchar com a gente, não tem problema nenhum, né? Você pode entrar, faz uma experiência de 6 meses, né? Te chamou pela boca, né? Rapaz. Né? Ele falou assim, não, rapaz, pode ficar à vontade, fica tranquilo, né? Você vai lá, quando você quiser você vai lá, você almoça com a gente, né? Vai ser muito bem-vindo, será uma alegria ter você conosco. Eu fiquei meio pensativo, né? E acabou que eu aceitei, né? Aceitei. Então, na época, eu estava no primeiro ano do ensino médio e eu me recordava de que eu sempre fazia nessa rotina, né? Na parte da tarde, algumas vezes na semana, na casa, né, paroquial, né? Que era a casa de missão. O senhor não estudou no seminário São José, não, né? Não. A nossa formação foi no Mosteiro de São Bento. Ah, foi no mosteiro de São Bento. A filosofia e a teologia. Os estudos da filosofia e da teologia, tudo no São Bento. Isso, tudo no São Bento. Então teve assim, como é que era a fraternidade entre vocês irmãos? É assim, claro, fraterno é irmãos, claro. Sim, a fraternidade acontecia numa casa, né? Isso. Que casa era esta? Que na época... Não é o Seminário São José, mas era numa casa, né? Isso. Na época era na própria casa paroquial mesmo. Na Maré, não é isso? Isso, na Maré, isso. Era na própria casa paroquial mesmo. E durante o dia a gente tinha a nossa programação, né, como toda casa religiosa tem, né, horário para acordar, para despertar. Eu lembro que tinha um irmão que 6 horas da manhã ele tocava o sino, né, para a gente despertar, acordar, a gente fazia a nossa higiene pessoal e 7 horas, 7 e meia a gente se dirigia para a capela do Santíssimo para a gente rezar o ofício das laudes, né. Então tinha ali também a escala, né, após os irmãos que conduziam as laudes, após as laudes tinha o café da manhã, né? Após o café da manhã tinha atividades da casa, né? Às vezes arrumar a casa, né? Ajudar também. Eu lembro que na época o padre ele tinha 2 São Bernardos, né? Aquele Beethoven,
Então, às vezes, a gente tinha a missão também de limpar a área, cuidar do cachorro, dar banho, né? A gente estudava também. E todo esse tempo que eu passei, né? Eu entrei no ano de 2009, eu lembro até hoje, eu tinha conversado com a minha mãe, eu entrei definitivamente, assim, para morar, foi em 2009, no dia 31 de janeiro, lembro até hoje, dia de São João Bosco. Né? 30 de janeiro, o dia que eu entrei também na minha paróquia, como pároco. Eu arrumei as minhas trouxas, né? Peguei a túnica, assim, tava com a túnica com cabide, indo para a igreja. E na porta da igreja tinha um irmão já, quando ele me viu, ele abriu um sorriso. Né? Mas tudo é sorriso na hora, na entrada, Sim, coisa sim. maravilhosa. Mas aí, com certeza, durante a sua formação, só teve alguma dificuldade na sua formação, teve até a ordenação, porque o senhor se ordenou no dia 22 ou melhor, dia 4 de junho de 2022, né? Sim, sim. Então, até lá, nessa formação, teve nesse meio alguma dificuldade, até mesmo na parte com os irmãos? Inicialmente... Alguma crise, assim? Sim, sim. Inicialmente eu senti a questão da família, né? Assim, a saudade, né? A saudade da família, que assim foi uma coisa que com o tempo eu consegui administrar isso, né? Eu recordo que até em casa minha mãe sempre falava, lá você não vai ver todo dia a gente, né? Também tive dificuldades também, né? Questão dos estudos, também a filosofia do São Bento, né? Até tive filosofia no ensino médio, né? Mas era básico. Era o básico. E quando cheguei no São Bento, né? Eu tomei um susto, mas depois também, com a ajuda dos irmãos, dos colegas também, eu fui conseguindo superar, né? A crise sua foi mais na disciplina, essas coisas assim, né? Mas na convivência mesmo, teve alguma dificuldade? Chegou a ter, assim, porque cada um tem Sempre um temperamento tem, né? diferente, assim. Mas depois dá tudo certo, né? Sim, conversa sim. E volta ao normal. Isso. Como a nossa vida também, assim, né? A gente tem os altos e baixos, né? E hoje na sua comunidade, como administrador paroquial, a São Luís, Rio de França, onde passou também Dom Nelson, né, que tem até uma rua com o nome lá, Beco do Nelson, Padre Nelson, né, em Costa Barros. O senhor é um sinal, com certeza, de esperança para muitas pessoas. E quais foram, então, algumas das vitórias que marcaram a sua trajetória sacerdotal até aqui? Então, acredito que uma das vitórias, né, dessa trajetória, assim, que marca muito o meu sacerdócio, é justamente a gente ver as pessoas, né, que a gente atende, as pessoas que a gente acompanha, a gente vê voltando para a igreja, né? Eu percebo lá na paróquia, né, que se tem uma cultura que é muito impressionante, né? Uma cultura muito grande da confissão, né? Tanto na matriz, nas capelas, quando a gente vai celebrar, sempre antes, né? Tem pessoas que pedem a gente para ser atendido em confissão, né? Uma das vitórias também, né, que eu vejo também, é também justamente a gente ver assim, a alegria, né, de ver pessoas se convertendo, né, voltando para a igreja. Então, assim, a gente vê que de fato é Cristo, né, que age em nós, que atua, né? Eu vejo que não, assim, não é mérito meu, né, é mérito mesmo de Cristo, né, a gente vê essa vitória, né, que para mim é uma alegria, né, assim, cada pessoa, né, que a gente vai levar a unção dos enfermos, né, que a gente vai nas casas, atender confissão, levar a Eucaristia para os enfermos, né, a gente vê ali no semblante, apesar da dor, mas também uma alegria, né, uma alegria de ver um sinal de esperança, né, um sacerdote, né, que é um sinal de Cristo ali, para uma realidade que é bem carente, né? A alegria de recuperar uma alma, né? Exatamente. Exatamente. E essa realidade muito carente que o senhor está se referindo agora, na sua paróquia, tem muitos desafios sociais, não tem nada? Sim.
Cita alguns dos desafios, pode nos apresentar alguns? Sim, sim, O senhor que está todo dia lá, né, junto com esse povo tão sofrido, né? sim, Dificuldades tremenda. sim. Um dos desafios é a própria violência, né? Outro também é a questão das necessidades básicas também da pessoa. Lá na paróquia a gente tem a pastoral da missão de rua, né? Então, todo sábado, né, a pastoral da missão de rua, ela faz em torno de 100 a 150 quentinhas para distribuir para os irmãos em situação de rua. Então, todo sábado, eu juntamente com eles, né, eu dou a bênção, né, inicial, e a gente todo sábado distribui as quentinhas para os irmãos em situação de rua, né. Eu me recordo de que até mesmo ontem, né, ontem teve um evento paroquial lá na paróquia, né, e dentro do evento paroquial, né, a gente teve o chamado Delivery da Caridade, né. E o Delivery da Caridade são justamente, né, às vezes as pessoas quando vão, por exemplo, ontem teve a feijoada de São Jorge, né, então tem muitas pessoas que às vezes não vão à Dia matriz. 23 agora, que passou, né? Essa que a gente fez ontem, domingo. Ah, fez domingo Isso. ou domingo passado, né? Isso. Entendi. Aí tem algumas pessoas que às vezes não vão à matriz, né, para pegar a quentinha, mas dão para ajudar a igreja. Então aquela quentinha, a missão de rua, ela pega e leva aos irmãos em situação de rua, né, que a gente chama Delivery da Caridade. Né? Esse é interessante você tocar nesse Delivery da Caridade. Ele tem tudo a ver com o carisma da sua comunidade, né? Também, Preciosa também, vida, né? Também. Esse cuidado com a vida, cuidado com as pessoas que estão ali, não só querendo a comida, mas querendo uma palavra, Sim, querendo sim. um consolo também, né? Exatamente. Como família, né? Exatamente. E você trouxe isso então, né? Sim, da preciosa sim. vida, levando Sim. para as pessoas, né? Sim. O nosso carisma, né, um deles é a evangelização, né, e a reinserção do marginalizado. Então, justamente o cuidado, né, com essas pessoas marginalizadas, né, pessoas que às vezes são invisíveis, né. Então, de fato, é um cuidado com essas pessoas, né. Aqueles que não têm voz nem vez. Aí a gente lembra do Papa Francisco, né? Sim, Que nos deixou, né? Que deixou um legado tão importante. Falando sobre o Papa Francisco, né? Qual foi a importância, cortando um pouco o senhor, é claro, a importância do Papa Francisco em sua caminhada como sacerdote? Existe ali alguma palavra ou atitude dele que marcou profundamente a sua vida sacerdotal? Sim, assim, uma das palavras do Papa Francisco, até posso dizer atitude que me marcou muito, foi justamente quando ele falava que o pastor ele tem que ter cheiro de ovelhas, né? A questão da proximidade, que é uma coisa que até mesmo lá na paróquia eu me esforço, né, para colocar isso em prática, né, de ter essa proximidade, né, com as pastorais, né, os movimentos, o próprio povo mesmo da paróquia, né, conhecer de perto as alegrias, conhecer também as histórias, né, esse quase um ano que eu estou lá, quantas histórias de vida eu tive oportunidade de conhecer, histórias belas, né, que poderia dar uma biblioteca, né, poderia até dizer um livro, mas uma biblioteca, né, histórias de superação, né, histórias de luta, histórias que são de fato um testemunho. E como nos ensina a ser padre, né? Exatamente, essas histórias, exatamente. E é justamente isso, padre, que assim eu chego à conclusão, né, que a gente aprende a ser padre mesmo na paróquia, na comunidade, né? Assim, claro, né, no seminário a gente aprende a teoria, né, filosofia, teologia, mas ali na comunidade a gente aprende de fato a ser pastor, né? E o senhor é um padre jovem, né? Assim, o senhor foi ordenado em um tempo que a igreja vive grandes desafios, transformações. E como tem sido, então, ser um padre jovem dentro de uma igreja em constante renovação? Para mim
mim é um desafio, né? Um desafio porque a gente tem que estar sempre acompanhando, né, essas mudanças, né, mas sempre mantendo aquilo que, de fato, é o essencial, né? Que a igreja Que é a ensina. igreja em si. E o que a Né? igreja ensina, padre? Ensina pra gente tantas coisas boas. Sim, Mas uma delas é evangelizar. exatamente. Exatamente. Evangelizar o Evangelização. sacerdote, não só o sacerdote, né? Mas acho que o cristão tem que ter isso como uma marca. Uhum. Não parar. Exatamente. 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 E nos seus trabalhos pastorais, aí o senhor tem hoje na paróquia ativos? Quantas pastorais o senhor tem hoje na comunidade? Mais ou menos em torno de 25. Eita, coisa boa, hein? Assim, pastorais. 25 pastorais. E dessas pastorais, o que o senhor percebe mais, assim, que é mais... Claro, nós temos 25 pastorais, mas sempre tem as que elas são mais atuantes, né? Uhum. Quais delas o senhor destaca aí como não desprezando os demais, né? Não, não, sim. Eu posso destacar a iniciação cristã, né? A iniciação cristã. Posso destacar também a pastoral da missão de rua, Uhum. pastoral da missão de rua. Também posso destacar aqui também, né, a pastoral dos coroinhas, né, cerimoniais. São muitos coroinhas, você tem? Temos em torno de... 30, 40? Não chega. Acho que chega a beirar 20. Tá bom, tem bastante, né? Chega a beirar 20. E desses coroinhas nós temos alguns jovens também, né? Sim, sim. Sobretudo tem um lá que ele está querendo Entrar no ir seminário. seminário, né? Você vai direcioná-lo para a Preciosa Vida ou para o Seminário São José? Não. Não, o padre está aberto, né? O padre está aberto também à vocação diocesana. Eu até me recordo quando ele tinha conversado comigo, né? Me apresentando essa inquietação, ele falou assim, padre, isso é religioso, então como que vai ser? Quero fazer experiência na diocese. Eu falei, não, filho, calma, que o padre está aberto, né, aos carismas, Sim, né, sim. às vocações. Se você quer entrar para o Seminário São José, o padre escreve uma carta, né, para enviar para o reitor, né? Vocação, né? Isso, uma vocação. Né? Ele tem 15 anos, né? Vai completar 16 esse ano, né? Bem ativo na comunidade, bem esperto também, né? Gosta muito da liturgia e estamos lá acompanhando. Ele fica só na liturgia, só na sacristia, ou ele tem os trabalhos pastorais também? Só deixa ele à vontade para também ter esse cheiro de ovelha já começando como vocacionado? Porque é importante, padre. Isso é engraçado. Não deixá-lo só na sacristia, porque senão vai ficar só o padre sacristia. Não. Ele tá nos coroinhas. Não, ele tá nos coroinha. Aí o que acontece? Aí às vezes ele fica assim, ele tá na Pascom, Entendi. né? Ele tá na Pascom, aí também quando tem os eventos ele ajuda na cozinha, então ele... Entendi. Esse movimento. Esse trabalho da Pascom o senhor tem lá, com certeza, Temos. E como é que o senhor trabalha então na paróquia, as redes sociais? Sabemos do imediatismo, né? Como se comparar hoje aos outros jovens da igreja. Esse jovem cristão, ele tem que ser, como dizia Jesus, né? Os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz, né? O jovem cristão tem que ser muito esperto nas redes sociais também. Sim. Como trabalhar esse imediatismo hoje tremendo nas redes sociais? Sim. Lá na nossa paróquia a gente tem a pastoral da comunicação, né? Lá nós temos o coordenador, que é o Marcos, né? Por sinal, ele é bem engajado nisso, né? Ele é profissional mesmo nessa questão de fotografia, né? E de vídeo, né? Então, assim, essa parte, assim, na paróquia é bem difusa, né? A questão, assim, a transmissão das missas, né? A transmissão dos eventos também é transmitido, é fotografado, né? Para a comunidade, né? Ver, né? A vida, né? Da nossa paróquia, né? Então, assim, graças a Deus, né? Pelo que eu pude acompanhar lá, né, o pessoal, né, tanto o
coordenador, né? Tem também, até a nossa secretária paroquial também, ela O primeiro é a secretária, né? da FASCOM também, né? É o cartão postal, né? Isso, da igreja isso. É a secretária, né? Ali começa tudo. Isso. Aí você tem esses jovens que se empenham bastante, né? Quantos Sim. jovens você tem lá na PASCOM hoje, que são atuantes? Então, a PASCOM... Esse jovem que você falou que está se tem, preparando... Tem esse jovem que é coroinha, né? Que ele está na pastoral, né? Ele está coroinha, aí está lá também. Aí tem a secretária e tem um coordenador, né? E mesmo sendo... faz um trabalho, assim, excepcional. Né? Faz um trabalho muito bom, assim. O senhor entende de redes sociais também? Eu vou sincero, eu vou ser bem sincero, eu sou bem leigo, sou muito leigo. Eu sou muito leigo, mas eu sou esforçado. Você aprende lá, né? Aprende com a comunidade, né? A gente aprende juntos, né? Tem que ser juntos. Eu lembro que domingo passado, no show de prêmios, eu cheguei a pegar meu celular, né? Até para motivar um pouco a comunidade, né? Fazer um vídeo, chamando o povo, vem participar, né? Da nossa feijoada, do show de prêmios. Então, assim, eu sou bem esforçado, né? Nessa questão das redes sociais, né? Vem com a gente, vem para o almoço, Isso, vem para o café, isso. Vem para tantas coisas, né? Exato. Bom, a gente está finalizando o nosso programa quase, falta só um pouquinho, padre. E a gente sempre pede o padre que deixe uma mensagem, né? Hoje, assim, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a sua comunidade, né? Do seu trabalho, e também para os jovens que estão com vontade de entrar para o seminário, né? Então, deixe essa mensagem para a gente, por favor. Então, a mensagem que eu deixo a toda a paróquia São Luís de França, né, que de fato Cristo é a nossa esperança, né, que a gente possa sempre ancorar a nossa vida em Cristo, né, que a gente nunca possa desanimar, né, mas que a gente possa sempre nos ancorar em Cristo, né, que é a nossa alegria, a nossa esperança. E aos jovens, né, sobretudo aqueles que querem fazer o seu discernimento vocacional, que não tenham medo, né? Não tenham medo do chamado, né? Que possam de fato estar com o coração aberto, né? A esse novo de Deus na sua vida e que tenham coragem, né? De responder a esse chamado de Cristo e da Igreja. Muito obrigado, padre, pela sua participação no Encontro com as Paróquias. E a gente fica muito feliz pela sua presença. A Rádio Catedral FM, a Sintonia da Felicidade, agradece nós convidamos o senhor aceitou prontamente, tá bom? Toda a produção também agradece. A gente encerra o programa aqui com muita alegria e com muita esperança. Até o próximo programa, se Deus quiser.